Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 40. O corpo afeta a mente. Íntima relação entre mente e corpo. Há uma íntima relação entre a mente e o corpo, e a fim de atingir-se uma elevada norma de alcance moral e intelectual, devem ser atendidas as leis que governam nosso ser físico. O esforço mental é afetado pelo vigor físico. Devemos procurar preservar o pleno vigor de todas as nossas faculdades para a realização da obra que está diante de nós. Tudo que abate o vigor físico enfraquece o vigor mental. Daí, toda a prática desfavorável à saúde do corpo deve ser resolutamente evitada. Diz o grande apóstolo: esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Não podemos manter a consagração a Deus e, ao mesmo tempo, prejudicar a saúde pela deliberada condescendência com um hábito errado. A abnegação é uma das condições não só de admissão ao serviço de Cristo, mas também de nele continuar. O próprio Cristo declarou em linguagem inequívoca as condições de discipulado. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Todavia, quantos que se chamam cristãos estão indispostos a exercer a abnegação, mesmo por amor de Cristo? Quantas vezes o amor de alguma condescendência perniciosa é mais forte do que o desejo de ter mente sã em corpo são? Preciosas horas de graça são gastas, recursos concedidos por Deus são esbanjados para agradar aos olhos ou satisfazer o apetite. O hábito mantém a milhares em cativeiro ao terreno e sensual. Muitos são cativos voluntários, não desejam melhor sorte. Poder de discriminar entre o certo e o errado. Tudo que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Hábitos errados produzem conceitos distorcidos. Irmão, falas muito em ti mesmo. Vês muitas coisas numa luz pervertida. Suspeitas dos outros, tens grande desconfiança e inveja, e conjecturas o mal. Julgas que todos estão resolvidos a arruinar-te. Muitas dessas provas se originam em ti mesmo. Entendes muitas coisas como se fossem arquitetadas premeditadamente para prejudicar-te, quando isso está longe da verdade real. Pelo teu procedimento errado, te impões o maior dos danos. És teu próprio maior inimigo. Teus hábitos errados desequilibram a circulação do sangue e o desviam para o cérebro, e então vês tudo numa luz pervertida. És precipitado e nervoso e não tens cultivado domínio próprio. Tua vontade e tuas maneiras te parecem certos. Mas a não ser que vejas os defeitos de teu caráter e branqueies as vestes no sangue do Cordeiro, por certo perderás a vida eterna. Amas a teoria da verdade, mas não permites que ela te santifique a vida. Não praticas no comportamento diário os princípios da verdade que professas. Hábitos físicos afetam o cérebro. O cérebro é a cidadela do ser. Maus hábitos físicos afetam o cérebro e impedem a consecução daquilo que os estudantes desejam, uma boa disciplina mental. A menos que os jovens sejam versados na ciência de como cuidar do corpo, assim como da mente, não serão estudantes bem-sucedidos. O estudo não é a causa principal do esgotamento das faculdades mentais. A causa principal é o regime impróprio, refeições irregulares, falta de exercício físico e desatenção às leis da saúde em outros sentidos. Quando fazemos tudo o que podemos para conservar a saúde, podemos então, com fé, rogar a Deus que abençoe nossos esforços. Pedro e o relacionamento mente-corpo. O apóstolo Pedro compreendia a relação entre a mente e o corpo, e ergueu a voz em advertência aos seus irmãos. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Muitos consideram este texto como advertência contra a licenciosidade tão somente. Tem, porém, sentido mais amplo.
Proíbe toda a satisfação prejudicial do apetite ou da paixão. Todo apetite pervertido torna-se uma concupiscência que combate contra a alma. O apetite foi-nos dado para um bom propósito, não para tornar-se ministro da morte mediante a sua perversão, degenerando assim nas concupiscências que combatem contra a alma. Mau uso das faculdades físicas desequilibra o sistema nervoso. O mau uso de nossas forças físicas abrevia o período de tempo em que nossa vida pode ser usada para a glória de Deus e nos incapacita para cumprir a obra que Deus nos deu para fazer. Condescendendo com a formação de maus hábitos, recolhendo-nos tarde, satisfazendo o apetite com prejuízo da saúde, pomos os fundamentos da debilidade. Negligenciando os exercícios corporais, fatigando em excesso a mente ou o corpo, desequilibramos o sistema nervoso. Os que assim, desconsiderando as leis naturais, encurtam a vida e se desqualificam para a obra, são culpados de roubo para com Deus. E também estão roubando a seus semelhantes. A oportunidade de abençoar a outros, que é justamente a obra para cuja execução Deus os enviou ao mundo, foi abreviada por seu próprio procedimento. E incapacitaram-se para fazer mesmo aquilo que poderiam ter realizado em espaço de tempo mais breve. O Senhor considera-nos culpados quando, por nossos hábitos prejudiciais, privamos o mundo do bem. A ociosidade enfraquece o poder do cérebro. A razão por que os jovens têm tão pouca força cerebral e muscular é fazerem tão pouco na área do trabalho útil. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Ezequiel capítulo 16, versos 49 e 50. O trabalho manual relaxa a mente. O organismo todo precisa da revigoradora influência do exercício ao ar livre. Umas poucas horas de trabalho manual cada dia serviria para renovar o vigor físico e acalmar e relaxar a mente. O banho revigora o corpo e a mente. Quer a pessoa esteja enferma ou bem, a respiração é mais livre e fácil se ela toma banho. Por esse meio, os músculos tornam-se mais flexíveis, a mente e o corpo se revigoram por igual, o intelecto clareia, e cada uma das faculdades se torna mais viva. Repouso e estimulantes. Os hábitos físicos errados prejudicam o cérebro, e o organismo todo corre perigo. Há quem procure revigorar os nervos cansados tomando estimulantes, mas isto não removerá o mal. A menos que se faça uma decidida mudança, a menos que haja um inteligente reconhecimento da necessidade de proporcionar ao cérebro repouso em vez de estimulantes, o agente humano perderá um domínio próprio e desonrará a causa de Deus. A mente em pacífico repouso. Devemos dedicar mais tempo à humilde e fervorosa oração a Deus em busca de sabedoria para criar nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A saúde mental depende da saúde do corpo. Como pais cristãos, somos obrigados a educar nossos filhos segundo as leis da vida. Em Cristo obterão forças e esperança, e não ficarão perturbados por desassossegar os anseios de algo que distraia a mente e satisfaça o coração. Encontraram a pérola de grande preço, e a mente repousa tranquila. Seus prazeres são de espécie pura, elevada, celestial. Não têm pensamentos angustiosos nem remorsos. Esses prazeres não enfraquecem o corpo nem prostram a mente, mas proporcionam saúde e vigor a ambos. Os habitantes do céu são perfeitos, porque a vontade de Deus é sua alegria e supremo deleite.